Foram 5 variáveis analisadas e são 5 variáveis que eu quero que tu te proponha a analisar durante 2 semanas. Então pega papel, caneta e anota. Óbvio que eles usavam escalas, aqui a gente vai fazer uma autoanálise que não vai ter, assim, todo o rigor que eles fizeram no artigo, né? Começando por autocontrole motivacional. De 0 a 10. Qual a tua intenção de resistir aos impulsos? E o que é resistir aos impulsos, né, na hora do trabalho? É ficar olhando o telefone, é não cumprir com a tarefa que tu sabe que tu teria que cumprir, é não resolver o problema que surge e passar pro coleguinha ou passar pro coordenador, é não buscar uma informação que algum cliente te manda uma pergunta e aí ao invés de buscar a informação, tu não busca aquela informação e dá uma resposta distorcida. Tudo isso é a intenção, são impulsos, né? São tentações. Ai, não vou fazer, ai, deixa quieto, ai, eu vou passar para o próximo, ai, não sei o quê. Então, a gente tem esses impulsos, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que volta e meia, eu tenho um impulso de que, ai, eu não quero postar no Instagram hoje, deixa o Instagram quieto. Aí eu, Jéssica, respira, não pira, vai lá no Instagram, né? Coloca, posta. Então é nesse sentido, assim, o autocontrole motivacional, ele tá no sentido de qual é a tua intenção de resistir ao impulso. Não, hoje eu tô bem intencionado, eu vou fazer tudo o que precisa, eu vou responder tudo, eu vou encarar todos os problemas. Sinceridade. Por isso que eu quero que tu veja o último episódio. Não é pra manipular, ai, não, eu tenho uma intenção maravilhosa. E aí tu tá mentindo pra ti mesmo. Eu quero que tu seja eminentemente sincero com você, tá? Então, intenção de resistir ao impulso. Segundo, depleção dos recursos. Sensação de fadiga e dificuldade de concentração. O quanto tu tá sentindo, e aí o ideal é que a gente faça 2 avaliações por dia, uma no início do dia e uma no final do trabalho. E aí a depressão do recurso é aquela sensação de fadiga, aquela sensação de cansaço, de dificuldade de concentração. O quanto tu tá tendo essa sensação? Quanto tu olha e pensa assim, ai, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô disposta, hoje não tô num bom dia. E claro, uma coisa que a gente tem que discernir também é que nós não vamos estar bem todos os dias, né? Principalmente quando a gente fala de mulher que tem um ciclo, tem vários dias que a gente não tá bem. Eu sou uma pessoa que tem vários dias que eu não estou bem. Ou eu tô com dor, ou eu tô em disposição, ou eu tô menos motivada. E esse autoconhecimento, ele também é bem importante. Tem um episódio aqui que eu falo sobre TPM e e eu montei o episódio e fui pesquisar o assunto mais a fundo, porque eu passo por essas oscilações muito fortemente. E muitas vezes eu ficava me cobrando, não, eu tenho que estar bem, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Caramba, não vou estar bem. Não vou estar bem, eu tenho essa flutuação maior no meu ciclo hormonal e eu vou ter que aprender a lidar com isso e eu vou ter que, em determinados dias, talvez tenha que dar uma desacelerada, porque senão eu vou ficar numa autocobrança, tentando me concentrar, não conseguindo me concentrar, e não vai funcionar. Então vai fazer outras coisas mais operacional num dia assim, vai sei lá, carpir uma horta, que nem dizia meu pai. Mas não adianta ficar se cobrando um desempenho num dia desses, né? Então a depressão de recursos é essa sensação de fadiga, né, mental, dificuldade de concentração. Terceiro, a demanda de autocontrole. Então, o quanto naquele dia tu tem situações que exigem um esforço a resistir às distrações, controlar a emoção ou superar e ter resistência interna, né? Então, quanto que tu percebe que as situações daquele dia vão te demandar esse tipo de esforço. Então, eu, por exemplo, sei que num dia que eu vou fazer gravações, eu vou ter que ter uma disposição, né? Que vai ter um esforço, né? Uma demanda a situação gravar tem uma demanda cognitiva forte. Por quê? Embora hoje em dia para mim é muito automático e eu tenho que ser sincera, porque eu construo o roteiro e eu abro a câmera e falo, né? Não tem corte, não tem nada. Assim, para mim é muito natural fazer isso. A gente já tem uns 188 episódios. Eu dou aula há muito tempo. Eu tenho uma familiaridade muito grande com falar, com me comunicar. Eu não tenho desafio nenhum com esse tipo de coisa, né? Então,
Para mim isso já se tornou fácil, mas exige um esforço, porque eu preciso concatenar o que eu falo no início, com o que eu falo no meio, com o que eu falo no final. A ideia, ela precisa ficar didática, ela precisa ficar coesa, e eu preciso construir uma narrativa que gere compreensão do que eu estou falando. Então, tudo isso exige um esforço cognitivo, né? Eu preciso estar prestando atenção no que eu estou falando, porque senão eu vou perder o fio da meada, e isso aqui ia virar sei lá eu o quê. Então, é esse tipo de demanda de autocontrole. Tem tarefas que tu vai fazer que tu sabe que vão te demandar mais. Tarefas que vão te demandar menos. Naquele dia, aquelas tarefas, elas te demandam mais ou menos, né? Então, é nesses sentidos, assim, situações que exigem esse esforço de resistir. 4, esforço de autocontrole, né? Aí aqui é quanto esforço foi investido para manter o foco. E aí isso é mais focado no final do dia, assim, quanto eu precisei me esforçar, no sentido de, eu tava fazendo uma coisa, percebi que desviei a atenção, volta. Tava fazendo uma coisa, me desviei, volta, sabe, assim. Então, quanto tu teve que te esforçar para ter autocontrole? E 5, mas não menos importante, quantos comportamentos contraprodutivos você teve, né, no dia a dia? Trabalhar mais devagar, se ocupar com tarefas irrelevantes, prolongar pausas. Então, eu estou lá, vou tomar um café. Em vez de tomar um café de 15 minutos, tomo um café de 40. Ao invés de fazer alguma coisa que eu sei que é um problema que eu preciso resolver, eu me desvio daquilo e fico resolvendo coisas que não têm prioridade nenhuma, mas que dá aquela procrastinada ativa. Então, quanto tu teve, né, de comportamentos contraproducentes? Essa é a 5. E aí a gente encerra esse monitoramento, avaliando a motivação do autocontrole, a depressão dos recursos, ou seja, o cansaço, a demanda de autocontrole, o esforço que eu empreguei para manter esse autocontrole e os comportamentos contraprodutivos, tá? Essas são as 5 variáveis que a gente tem que ir monitorando ao longo de 2 semanas. Por que eu acho que é muito interessante para que você avalie seu próprio comportamento? Porque, por vezes, tu vai ver que tu tá com comportamentos contraproducentes maiores. Tu vai perceber que tu tá tendo que ter um esforço absurdo de autocontrole. Eu não tenho que fazer um absurdo de esforço de autocontrole para gravar, por exemplo. Eu sei que tem uma demanda significativa cognitivamente, mas eu não tenho um esforço, porque eu faço isso bem, eu gosto de fazer isso. Isso é significativo para mim. Então, tu começa a descobrir, né? Quando tu tem que empregar um esforço muito grande para ter determinada atividade, pode ser que aquela atividade ela não seja motivadora para você, entende? Então, assim, eu preciso... Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava na universidade, como coordenadora, eu tinha que montar as atas, né? Ata de colegiado, das reuniões de colegiado de curso, de NDE, disso, de aquilo. Montar relatório da CPA, que é a avaliação institucional. Tinha que fazer vários trabalhos que, nossa, eu tinha que empregar um esforço danado para fazer aquelas coisas. Porque aquilo não me motivava, sabe? Aí ficava escrevendo ata, que chatice. Naquela época também não tinha chat GPT, eu tinha que efetivamente escrever, corrigir, analisar, elaborar, né? O que por uma certa ótica eu acho ótimo, me desenvolveu cognitivamente, e é uma preocupação que eu tenho hoje em dia. As pessoas estão desaprendendo a pensar, porque elas pegam tudo pronto. Mas por outro lado, eu percebi que eu gastava muita energia, porque eu estava fazendo algo que não... sabe aquela coisa que tipo, aí tu tem mais sensação de cansaço, aí tu tem essa coisa que tu tem que se esforçar, né, pra fazer. Quando na verdade, se aquilo é motivador pra ti, tu vai te esforçar menos.